Neste vídeo você vai aprender substantivos. Facinho, facinho, facinho. A classe de palavras que cai em tudo quanto é prova. Substantivo é o cara. Ah, mas você não fala que é verbo? Substantivo também, viu, gente? Então, ó, o negócio é o seguinte, vamos ver substantivos. Então é o seguinte, o meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para quê? Para concurso público. Substantivo é o cara, gente. Substantivo você tem que estar, ó, tem que comer com farinha. Não deixe pra trás esse negócio, hein? Vambora, bora, sem mais delongas, vamos lá. Substantivo é o seguinte, o que você vai aprender nessa aula, tá? Primeiro, o que é um substantivo e qual é o seu uso nas frases. Isso aí você tem que saber. O que é a classe de palavra substantivo? Qual é o uso do substantivo nas frases? Que mais, Álvaro? A classificação do substantivo. Será que o substantivo é simples ou ele é composto? O substantivo é comum ou é próprio? Ah, o substantivo é concreto ou abstrato? Concreto ou abstrato, gente? Ele é primitivo ou ele é derivado? Você percebeu? É uma dualidade, tá? Ó, simples ou composto? É isso que eles perguntam. Comum ou próprio? Concreto ou abstrato? Primitivo ou derivado? E lógico, você tem o substantivo coletivo. Então, essa é a classificação dos substantivos. E depois você vai ver o quê? A flexão do substantivo em gênero e em número. Tem que saber isso aí, Álvaro. Gênero, masculino ou feminino. Número, singular ou plural. E o mais importante, como as bancas cobram o substantivo nos concursos públicos. Fechou, galera? Vamos lá? Bora, bora, bora? Então vamos lá, vamos lá. Vai, gente. Substantivo, vamos lá. Substantivo, substantivo, substantivo. Aqui, ó, vamos já usar essa tela rapidinho, gente. Ó, vamos falar da classificação aqui bem rápido. Você vai ter tudo isso, ó, esquematizado. Álvaro, simples ou composto? Aí, vamos pegar aqui, ó. Substantivo simples. Ele só tem um radical. Como assim, Álvaro? Ó, facinho pra caramba. Vou pegar aqui a palavra flor, tá? Flor. Ó, flor é um substantivo simples, certo? Uma flor, a flor. Por que simples? Porque ele só tem um radical, uma raiz. É diferente de você pegar a palavra beija-flor. Dá uma olhada, pessoal. Beija-flor. Beija-flor é um substantivo, mas é um substantivo composto. Bem rápido, tá, gente? Flor, substantivo simples. Uma palavrinha, um radicalzinho, uma palavrinha, uma raiz. Beija-flor, composto. Simples ou composto é isso. Ele é simples ou ele é composto, Álvaro? Não é facinho, galera? Tranquilo, né? Comum ou próprio? Peraí, ele é comum ou ele é próprio, Álvaro? Ó, que lindo, gente. Álvaro, o que é o substantivo comum? Comum. Genérico. Tá? Genérico. Vou pegar aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Professor. Professor. Professor é um substantivo comum. O professor, um professor. Genérico. Não falou qual é, né? Agora, se eu pegar assim e falar assim, não, Álvaro. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Álvaro é um substantivo próprio. Letra maiúscula, galera. Letra maiúscula, tá? Então, mas a ideia é a seguinte: comum, genérico. Próprio, específico. Então você vê, professor, porque ele é genérico, qualquer professor. Álvaro não é qualquer professor. Não é qualquer professor. É o Álvaro. O pior que você já teve. Então, o substantivo próprio já marca aí, é com letra maiúscula mesmo, né? Facinho pra caramba. Mas a ideia de ser próprio é o quê? Específico. Concreto ou abstrato? Nós vamos bater bastante nisso aqui, se ele é concreto ou abstrato. Isso é muito importante, você saber se ele é concreto ou abstrato, porque depois, para você saber o que é um complemento nominal, você tem que saber o que é um substantivo abstrato. Rapidinho, gente. Ó,
concreto, né? Vamos pegar um concreto aqui. Concreto. Vou pegar um concreto, Álvaro. Nós vamos trabalhar bastante nisso, tá? Então, vou pegar aqui. Quer ver? Vou pegar essa palavra aqui, ó. Liga. Ó, que linda. Eu vou pegar aqui, ó. Concreto, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Criança. Criança. Tá? Criança é um substantivo concreto. Porque o abstrato, galera, você vai ver depois, você tem que saber bastante o que é o abstrato. Dão ideia de ação, de sentimento, tá? Então, deu ideia de ação, de sentimento, deu ideia de um estado, de uma qualidade. Eu vou pegar a criança e eu vou pegar a palavra beleza. Beleza. Beleza é um substantivo abstrato. E ele é um substantivo abstrato de belo. Então, belo, beleza. Então, você já vai perceber, ó, já vou falando para vocês. Todo ESA, falou, galera? Pobreza, riqueza, moleza. Nós vamos ver isso bonitinho, tá, gente? Nós vamos ver isso bonitinho. Álvaro, primitivo ou derivado? Vamos pegar, substantivo. Ele é primitivo ou derivado? Álvaro, o que é primitivo? Primitivo é a menor palavra da família. O substantivo primitivo, ele vai dar origem a outras palavras derivadas. Como assim, Álvaro? Vem cá, pega aqui, ó. Jornal. Jornal. Por que jornal é um substantivo primitivo? Porque é a menor palavra da família. Da palavra jornal, eu formo a palavra jornalista. Jornalista. Jornalista é derivado da palavra jornal. Bem na manha do gato, hein, gente? Nós vamos ver isso bonitinho, bonitinho. Só tô dando um geralzão aqui. E o coletivo, Álvaro? Vou pegar o coletivo. O coletivo é o seguinte, alcateia. Alcateia. É um conjunto, né? É um substantivo, ó. Alcateia. Ele é um substantivo simples, vai vendo, galera. Simples, porque ele só tem um. Ele é comum, porque ele é genérico, certo? Ele é concreto, dá uma olhada. Ele é primitivo também, claro. E ele é coletivo por quê? Porque a alcateia é o conjunto de lobos. Tá vendo? Lobos. Então, vários lobos, é um conjunto de lobos. Isso é um geral, tá, gente? A gente vai ver isso aqui, ó, no decorrer da aula. Certo, galera? Álvaro, flexão do substantivo em gênero. O que é gênero? Se ele é feminino, se ele é masculino. E flexão em número, o singular e o plural dos substantivos. E como as bancas cobram os substantivos, esse é o geral que você vai ver agora. Falou, galera? Bora. Ah, você não explicou direito? Tá. Você vai ver no decorrer da aula, para você ficar bom. Bora? Vamos lá, gente. Definição do substantivo. O substantivo é a palavra que dá nome aos seres, dá nome às coisas. Substantivo é uma classe de palavra que dá nome a qualquer coisa, várias coisas, tá? Coisas, seres, tá? Pessoa, lugar, animal, planta, porta, qualquer coisa. Uma palavra é o nome. O substantivo é o nome das coisas. Então, ele dá nome a qualquer ser, tá? Objetivo. Não, objetivo é um substantivo. O objetivo. Então, dá nome a objetos, dá nome a conceitos, dá nome a sentimentos, dá nome a eventos, dá nome a ações. Nomes das coisas. Antes da gente começar, então, vem cá, ó que lindo, ó. Eu peguei um texto aqui, ó. Nós vamos identificar os substantivos nesse pequeno texto. A raposa e as uvas. Vamos já começar, que lindo, ó, mano. Para eu saber substantivo, eu tenho que saber uma palavrinha que só serve para uma coisa. Qual? Artigo. Artigo é outra classe de palavra, Álvaro? É. Artigos. E olha que lindo. Os artigos. Quais são os artigos, Álvaro? O, a, os e as, que são os artigos definidos. Ah, mas você está falando de substantivo ou está falando de artigo, Álvaro? Eu tenho que saber que é artigo, porque artigo só serve para uma coisa nessa vida. O artigo ele só serve para uma coisa nesse mundo. Acompanhar substantivo. Então, peraí. Onde tem artigo,
tem que ter um substantivo, porque artigo só serve para acompanhar substantivo. Ah, entendi. Então, substantivo é o seguinte: qualquer palavra que eu puser um artigo na frente e começar uma frase é substantivo, Aura? É. Então, ó, o, a, os e as são os artigos definidos, acompanham substantivos. E você tem os artigos indefinidos: uma, uns e umas. Uns e umas. Esses são os artigos, certo, galera? Os definidos e os indefinidos. A raposa e as uvas. Vamos para o abraço? Álvaro, A é o quê? É um artigo. E artigo serve para acompanhar o quê? Substantivo, ou seja, raposa é um substantivo. A raposa. Você vê, é um substantivo feminino ainda, né? Então, a raposa. As, artigo, que acompanha a palavra uvas. As uvas. A uva. Uma uva. Umas uvas. Então você tem raposa é um substantivo, o artigo acompanha substantivo. Uvas, substantivo. As uvas é um substantivo que está no plural, né? Tá vendo? A raposa é um substantivo que está no singular. Então vem cá, uma raposa, tá vendo? Uma raposa, raposa é um substantivo. Estava com fome, a palavra é fome, vai vendo, gente. Fome é substantivo, Álvaro? Como é? Mas não tem artigo aí. Se você pega um artigo e põe na frente. A fome está grande. Tá vendo? A fome. Pôs artigo na frente, começou uma frase substantiva. Então, a raposa, a fome. Tá vendo? Uma fome. Uma raposa, uma fome. Põe no plural, põe as raposas, as fomes. Aí vem cá. Então, a raposa estava com fome. Raposa e fome, tá vendo? Substantivo. Viu. Viu o quê? Viu um. Olha o um. Um, artigo, né? Viu um delicioso cacho de uvas. Viu um cacho. Dá uma olhada. Cacho, tá vendo? A palavra cacho é um substantivo. O cacho. Um cacho. Esse cacho é delicioso, né? Delicioso, gente, é a característica do cacho. Então, delicioso é adjetivo. Nós não vamos focar em adjetivo agora. Então, é um cacho delicioso. Um cacho de uvas delicioso. O cacho é delicioso. E olha as uvas aqui, gente. Outro substantivo, ó. As uvas. Umas uvas. Um cacho. O cacho. Substantivo é uma palavra que você tira do contexto, mete um artigo na frente e faz uma frase. Tá vendo? Uma raposa, a fome, o cacho, as uvas. E aí esse cacho de uvas estava pendurado numa parreira, ó, parreira. Parreira, Álvaro. Parreira é um substantivo? É. Pode ver, ó. Numa, tá vendo? Numa aqui, ó, é o em mais uma. Então, ó, uma parreira. A parreira. A parreira. Uma parreira. Parreira é um substantivo. Decidida, fez vários esforços. Vem cá. Esforço é substantivo, ó, é o esforço. Um esforço. Os esforços. Mas aqui são vários esforços. Os esforços. Outro substantivo. Legal, né? Então, ó, para alcançá-la, né? Para alcançar. Mas não conseguiu cumprir a missão. Ó, a missão. Tá vendo? A missão. Missão é um substantivo. A missão. Certo, galera? Por quê? Porque o artigo acompanha substantivo. Uma missão. A missão. Foi aí que com ar. Olha o ar, galera. O ar. O ar está carregado. O ar. Eu preciso de um arzinho. O ar. Então, ar é um substantivo, viu, galera? Põe artigo na frente. O ar, né? Masculino, ó. O ar. Então, o ar de desdém. Você sabia que desdém também é um substantivo? O desdém. O desdém. Tá vendo? É um substantivo masculino. O desdém. E aí, ó, resolveu ir embora afirmando, estão verdes. Então, você tá vendo aqui que você tem raposa, a fome, o cacho, as uvas, a parreira, os esforços, a missão, ó, a missão,
o ar, o desdém. Então você vê que nesse trecho você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 substantivos. Vamos focar em substantivos. Então, substantivo é qualquer palavra. Dá nome às coisas, tá? Qual é a classificação? Dá nome aos seres. Por exemplo, raposa. Raposa é o nome de um animal. É um substantivo concreto. Você vai ver, gente. Ele é concreto, ele é comum. Fome. Peraí, fome? É ó. Fome, gente. Seria o quê? Uma sensação. Quando eu falo sentimento aqui, ó, sensação. Então ele é abstrato, nós vamos ver isso. É um substantivo abstrato. É uma sensação, a fome. Então eu tenho uma. Eu pus aí sentimento, você tem também como colocar como sensação, né? Cacho, o cacho. Uvas, as uvas. Parreira, uma parreira. A parreira. Esforços, opa, esforços. Esforço não é concreto também, gente. Esforço seria o quê aí? Seria um conceito, esforço, uma ação. Tá vendo? É um substantivo abstrato. Mas é um substantivo. O esforço, os esforços. Missão. Missão é outro substantivo abstrato. Né? Por que abstrato, Álvaro? Pode ser uma ação, pode ser um evento, um conceito. Né? Desdém. Ar, o ar, o ar. Primeiro eu tenho que saber o que é um substantivo. Então, substantivo é uma classe de palavras que dá nome às coisas em geral. E eu tenho que saber que substantivo. Se você tá na dúvida, você vai pegar a palavra, tirar do contexto, colocar um artigo na frente e fazer uma frase. É um substantivo. Tem que estar bem claro isso para vocês, galera. Porque substantivo é a palavra que dá nome às coisas, aos seres, aos objetos, aos conceitos, aos sentimentos, às sensações, a eventos, às ações. Nome para tudo. Substantivo é a classe de palavras que vai estar sempre em qualquer frase. E existem as outras palavras que acompanham o substantivo. Certo? Por exemplo, o artigo é uma, né? Você vê? O artigo é uma. É só. Mas então é só artigo? Não, pode ser outras palavras. Vamos focar em substantivo. Então, substantivo é o que, Álvaro? É a classe de palavras que dá nome aos seres em geral. Que seres em geral, Álvaro? Eu pus aqui, ó. Tá, objeto, né? Conceitos, né? Conceitos. Matemática. A matemática. Sentimentos, ó. Dó. Ai, que dó. Felicidade. Eventos. Quer dizer, ações, né? Ações. Fechou, galera? Então, ó, a definição substantiva é isso. E o substantivo, para eu saber se é substantivo ou não, eu vou tirar a palavra do contexto, eu coloco um artigo na frente e formo uma frase. Eu sei que substantivo é isso. Legal, né? Tá, definição substantivo. Vamos falar um pouquinho sobre outras palavras que acompanham. Então, o substantivo, vem cá, o substantivo é acompanhado por artigos. Você percebeu? Então, artigo acompanha o substantivo. Por adjetivos, o adjetivo também acompanha o substantivo. Pronomes e numerais. Quer dizer, são outras classes de palavras que acompanham o substantivo. Então, esses artigos, adjetivos, pronomes e numerais ajudam a especificar ou qualificar o ser. O ser, ó. Porque o substantivo é o nome dos seres, do nome. Dá uma olhada nessa primeira frase, galera. O cachorro preto estava feliz naquele parque maravilhoso. Eu tenho aí cachorro, tá vendo? Cachorro é um substantivo. Por que, Álvaro? Porque tem aqui um artigo que está acompanhando a palavra cachorro. Artigo acompanha o quê? O substantivo. Então, cachorro. E eu tenho outra palavra aqui, ó, preto. Preto é a característica do cachorro. Então você vê, cachorro é o núcleo. Então aqui, ó, você tem um artigo. Artigo faz o quê, Álvaro? Artigo acompanha o substantivo, ó. O cachorro, os cachorros, um cachorro, uns cachorros. E esses cachorros são o quê? Pretos.
Um cachorro preto. Preto é adjetivo, gente. Tá vendo? E adjetivo faz o quê, Álvaro? O adjetivo, ele acompanha o substantivo e dá característica pro cachorro. Tá vendo? O cachorro é o núcleo, é o nome, é o substantivo. Então, substantivos, eles são acompanhados de outras palavras. Então, o cachorro estava feliz. Tá vendo? O que é o feliz, Álvaro? Quem tá feliz? Cachorro feliz, ó. Outro adjetivo, ó. Adjetivo é a classe de palavras que dá característica ao substantivo. Cachorro preto, cachorro feliz. E o cachorro estava naquele parque. O parque. Tá vendo? O parque. Tá vendo esse em mais aquele? Então, é o naquele, né? O que é o naquele, Álvaro? É a palavra em mais aquele. Você não vai falar em aquele, né? Então, aquele aqui, ó, é um pronome demonstrativo. Aquele, este. Tá vendo? Esse pronome acompanha o substantivo, ó. Aquele parque. Maravilhoso é um adjetivo. E esse adjetivo faz o que, Álvaro? O adjetivo, ele acompanha o substantivo e dá característica para ele. Parque maravilhoso. Então você tem o aquele parque, pronome. Aquele é um pronome, né? Pronome demonstrativo. Esse pronome serve para acompanhar o substantivo. O parque. Um parque. Os parques. Uns parques. Parque é substantivo. Então, aquele parque, o aquele é um pronome que acompanha o parque, e maravilhoso é a característica do parque. Legal, né? Então, você vê, ó. Então, o substantivo é acompanhado por artigos, ele é acompanhado por adjetivos, porque o adjetivo dá característica para ele, por pronomes e por numerais, que são outras classes de palavras que ficam ao redor do substantivo. Ó, eles ficam acompanhando o substantivo. Então você tem aí cachorro, o cachorro e parque. Tá vendo? Eu tenho dois substantivos aí e eu tenho algumas palavras que o acompanham. Próxima frase, ó. A esperança. Pronto, gente. Esperança é um substantivo. Tá? Substantivo. Ah, ele é o quê, Álvaro? Depois nós vamos ver. Ele é um substantivo abstrato. Vai ver, né? É um sentimento. Né? É uma sensação, um sentimento. Então você tem aqui o artigo que acompanha o substantivo. A esperança é um substantivo feminino. A esperança. Eu tenho uma esperança. A esperança. E essa esperança mantém as pessoas. Olha o artigo que acompanha as pessoas, ó. Pessoa, a pessoa, as pessoas. Esse aqui é um artigo que acompanha o substantivo pessoa. E as pessoas são o quê, Álvaro? Fortes. Fortes é o quê? Adjetivo. Adjetivo serve para quê, Álvaro? Para acompanhar o substantivo e dar característica para ele. Pessoas fortes. Pessoas fracas. Pessoas gentis. Pessoas legais. Pessoas inteligentes. Pessoas é o substantivo e fortes é o adjetivo. Característica do substantivo. Legal, né? Próxima frase, ó. Alguns livros antigos estão em cima da minha mesa marrom. Livros. Os livros. Uns livros. O livro. Os livros. Livro é um substantivo. Álvaro, o que é esse alguns aqui, ó? Esse alguns acompanha a palavra livros, ó. É um pronome indefinido, alguns aí, tá? Então, que classe é essa? Pronome. Pronome. Ao invés de alguns, eu poderia colocar uns livros, que é o artigo, né? Uns livros. Alguns livros. Vários livros, ó. Isso aqui é um pronome indefinido, galera. Tá? Vários livros. Alguns livros. Muitos livros. Poucos livros. Então, pronome indefinido acompanha substantivo. Livro. E esses livros são o que, Álvaro? Antigos é o adjetivo. Adjetivo é para quê? Adjetivo acompanha o substantivo e dá característica. Livros antigos, livros novos, livros amarelos, livros longos, livros curtos, livros pequenos, livros grandes. O adjetivo é a característica do substantivo. Tá, e esses livros estão onde, Álvaro? Ó, onde eles estão? Eles estão em cima da mesa. A mesa. Uma mesa. Duas mesas, várias mesas. Então, minha. Minha é um pronome possessivo.
minha, meu, sua, teu, nosso. Pronome possessivo acompanha substantivo. Minha mesa, sua mesa, nossa mesa. Pronome possessivo acompanha substantivo. A mesa. E essa mesa é o quê? Marrom. Marrom é a característica da mesa. Então, adjetivo, ó, podia ser mesa marrom, mesa longa, mesa curta, mesa pequena, mesa grande. Mesa é o substantivo concretíssimo, né? E o adjetivo aqui acompanha o substantivo mesmo. Então, só para falar para vocês aqui nessa tela que o substantivo não anda sozinho, ele até pode andar sozinho também, mas artigo serve para acompanhar substantivo. Ó, adjetivo dá característica para substantivo. Pronome também acompanha substantivo. Numeral também acompanha substantivo. Substantivo é o cara. Substantivo é o cara. Aqui, ó. Próxima frase. As discussões. Discussão é um substantivo, viu, gente? A discussão. Uma discussão. É abstrato. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Porque é uma ação. Discussão é a ação de discutir, né? Por que eu sei que isso aí é um substantivo? Porque o artigo acompanha a substantivo. As discussões. Tá? Ah, Álvaro, se fosse três é numeral, né? 3 discussões. 2 discussões. Numeral. 10 discussões. 10, 12, 14, 15, 16. Numeral acompanha substantivo. 3 discussões, 4 discussões. E o várias, pronome indefinido. Várias discussões. Muitas discussões, pronome indefinido. Algumas discussões, pronome indefinido. Serve para acompanhar substantivo. Então, discussões começaram quando os meninos, os meninos, 5 é numeral, tá vendo? Numeral serve para quê? Para acompanhar substantivo. Tá vendo? 5 meninos, 10 meninos, 3 meninos, os meninos, artigo, os meninos. Artigo acompanha substantivo. Legal, né? Então, substantivo é acompanhado por outras classes de palavras. Mas o substantivo é o núcleo do bagulho. Núcleo das coisas. Núcleo. Núcleo, nome, núcleo, nome, núcleo. Substantivo é o núcleo. Núcleo é nome é núcleo é nome é núcleo. Para análise sintática, você tem que ter bem claro tem que ter bem clara essa ideia. O substantivo é o núcleo das coisas. E as outras palavras servem para acompanhá-lo. Beleza. Isso é um substantivo. Falou, galera? Vamos classificar? Vamos classificar? Você viu no comecinho lá? Álvaro, o que é simples ou composto? Porque é a dualidade, tá? Simples ou composto? Comum ou próprio? Eles não vão perguntar para você se ele é comum ou composto. Não faz sentido, tá? Eles não vão perguntar para você se é simples ou comum. Essa dualidade, simples ou composto. Comum ou próprio. Comum ou próprio. Concreto ou abstrato. Primitivo ou derivado. E coletivo. Porque às vezes um substantivo, ele pode ser, ao mesmo tempo que ele pode ser simples, ele pode ser comum, ele pode ser concreto e ele pode ser primitivo. Né? Ele pode ser tudo isso. Mas você tem que ficar esperto na dualidade da parada. Quer ver? Vamos lá, vamos pegar um substantivo. Um só. Vem lá, vamos pegar um só, tá, galera? Substantivo qualquer aqui. Vou pegar um substantivo. Pensando aqui, vamos pegar um substantivo aqui. Ó, vamos lá, substantivos. Pegar isso aqui, ó. Ferro. Ah, Álvaro, ferro é um substantivo? É, tá vendo? Por quê? Põe um artigo, o ferro. Tá vendo? O ferro. Então, ferro é um substantivo simples, porque só tem um radical, o ferro. Ele é comum também. Por que ele é comum? Porque é geral. Geral. Ele é concreto. Ó, dá uma olhada. E ele é primitivo. Tá vendo? Então, por isso que eu quero que você entenda a dualidade. Simples ou composto, Álvaro? Comum ou próprio? Concreto ou abstrato? Primitivo ou derivado? Então, vou pegar aqui, ó. Da palavra ferro, vem cá. Da palavra ferro, eu vou pegar essa aqui, ó. Eu pego assim, ó. Ah, eu fui até um ferro velho. Vai vendo, pessoal. Ferro velho.
Álvaro, o que é um ferro velho, né? Um lugar onde você compra as coisas lá. Vocês conhecem um ferro velho, né? Quem não conhece um ferro velho aí? Ah, Álvaro, não sei. Então, o que é um ferro velho? Ferro velho é um substantivo, um ferro velho. Mas não é o ferro que tá velho, né? Não é esse ferro. Ah, esse ferro aqui tá velho, não é isso. Ferro velho é o nome de um lugar, né? Então, ferro velho ele é composto, dá uma olhada, pessoal. Ele é composto. Tá? Ele tem 2 radicais. E ele é comum também, tá, gente? Ó, ele é comum. Ele é comum. Genérico, é um ferro velho aí. E ele é concreto também. Ele é concreto também. Então você percebeu? É a dualidade da parada que nós vamos ver. E o coletivo? Vamos ver isso na manha do gato agora? Na sequência? Então eu tenho que saber, é a dualidade. Simples ou composto, Álvaro? Ah, facinho, ó. Simples ou composto a gente mata agora. Simples. Ferro é simples, só tem um radical. Ferro velho, ele é composto, ele tem 2 radicais. Né? Então, o ferro e o ferro velho. Então, simples, só tem um radical, composto, 2 ou mais radicais. Ah, mas ferro velho não são 2 palavras, Álvaro? Sim, são 2 palavras, mas você junta essas palavras aí, transforma numa coisa só. Por isso que é um substantivo composto. Né? Vamos lá, gente. Vamos ver a classificação disso na manha do gato. Tá? Primeiro vamos fazer uma questãozinha. Fazer uma questãozinha, Álvaro. Faz uma questãozinha aí sobre substantivo. Olha que lindo, gente. Álvaro, como é que cai na minha prova? Dá uma olhada como é que cai na sua prova. A noção de agentes autônomos levanta questões profundas sobre o conceito de autonomia humana e controle humano. Assinar a alternativa em que todos os vocábulos sejam substantivos. Aí tá lá, letra A, humano e humano. Letra B, agentes humano. Letra C, autônomos controle. Letra D, autonomia controle. Vamos ver quais são os substantivos aí. Vamos. Então você vai lá, agora você já sabe. Ó, vamos pegar o texto lá. Noção, ó. Artigo acompanha substantivo. Ó. A noção substantivo. Certo? A noção, uma noção. E aí tem lá, agentes. Os agentes. Tá, né, pessoal? Os agentes. E esses agentes nessa frase são autônomos aqui, ó. Ó, autônomo aqui, ó, é uma classe de palavra que é com agentes autônomos. Isso aqui é adjetivo, galera. Ó, isso aqui é um adjetivo. Por que adjetivo? Nessa frase. Porque adjetivo que é a característica dos agentes. Os agentes autônomos. Então, a noção de agentes autônomos levanta questões. Opa, questões. As questões, ó. Umas questões. E essas questões são profundas. Profundas é a característica das questões. Questões profundas. Isso aqui é adjetivo. Por que adjetivo, Álvaro? Porque é a característica das questões. Questões profundas, questões simples, questões fáceis, questões difíceis. Sobre o conceito. O conceito. Um conceito. O conceito. Conceito de autonomia. A autonomia. A autonomia. Uma autonomia. E essa autonomia é humana. Ah, humana é o que, Álvaro? É a característica da autonomia. A autonomia humana. Não, isso aqui é adjetivo. Não. Adjetivo acompanha o substantivo da característica. Autonomia humana. E controle. O controle. O controle. Um controle. E esse controle é humano. Controle humano. Que também é outro adjetivo. Tá. Humana e humano. Vocês já perceberam que humano e humano são adjetivos. É, não? Então, humana é a característica da autonomia. Humano é a característica do controle. Álvaro, agentes. Ah, agentes sim. Os agentes. 2 agentes. Vários agentes. Só que humano, você já sabe que humano é adjetivo, né, galera? Autônomos. Autônomos aqui é adjetivo. Né? Agentes autônomos. Controle sim, o controle. Então, galera, vem cá. A autonomia e o controle. Ó, a alternativa correta
É a D de dado, porque eu tenho 2 substantivos. E nessa frase, a autonomia e o controle são substantivos. Legal, né? É assim que cai para mim, ó, assim. E a 2? Dá uma olhada na 2, galera. Vem cá. Assinale a alternativa correta em que o termo vencedor é um substantivo. Ah, Álvaro, tem um monte de vencedor aí, ó. Vencedor, 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 vencedor. Qual alternativa? Para o vídeo aí. Qual alternativa? A palavra vencedor é substantivo. Tem que estar claro isso para mim. Ah, mas não é só pegar uma palavra e colocar na frase. Pega a letra A, galera. Ela ganhou o prêmio vencedor. Ela ganhou o prêmio vencedor. Letra B. O vencedor foi o que ganhou também a última corrida. Letra C. O prêmio será do trabalho vencedor. Letra D. O melhor será o participante vencedor da disputa. O aluno vencedor. Na frase, hein, gente? Vamos lá, letra A. Ela ganhou... O que ela ganhou? O prêmio. Então, peraí. O artigo aqui, ó, não está acompanhando o vencedor, está acompanhando o prêmio, ó. O prêmio. Então, é um prêmio. Então, ela ganhou o prêmio. E esse prêmio... Aqui, o vencedor aqui é adjetivo, galera. Ó. Aqui ele é adjetivo. Por que adjetivo? Que é a característica do prêmio. Prêmio vencedor. Né? Não é um prêmio de consolação, um prêmio consolador. É um prêmio vencedor. O prêmio é vencedor aqui. Vamos para o abraço. Vamos para o abraço, galera. O vencedor, né? Olha o artigo aqui, gente! Artigo serve para quê? Para acompanhar substantivo. Artigo só serve para acompanhar substantivo. Então, o vencedor. Olha aqui, põe X nela, já era. Álvaro, por que não é C? Porque vencedor aqui, ó, é a característica do trabalho, ó. O trabalho. Trabalho é o substantivo. Então, vencedor é a característica do trabalho. Trabalho vencedor. Letra D. O melhor será o participante vencedor. Tá vendo? O participante. Participante é o substantivo. E esse participante é vencedor. Adjetivo. Então pode ser participante vencedor, participante perdedor, participante legal, participante simpático. Então, vencedor aqui é a característica do participante. E a letra E, o aluno, ó. Aluno é o substantivo. Então, vencedor aqui é a característica do aluno, ó. É um adjetivo também. Perceberam, galera? Então, a palavra na frase, quando ela é substantivo. Porque substantivo é o núcleo das coisas. Perceberam? Legal, né? Faz mais uma aqui, ó. Mais uma, gente. Mais uma, ó. Para o vídeo aí, ó. Quantos substantivos há nessa frase? Tá vendo? Uma simples mudança na forma como a ciência e os profissionais da saúde pensam sobre obesidade poderia ajudar a tratar milhões de pessoas ao redor do mundo. E agora, hein? Vamos ver? Para o vídeo aí, conta aí quantos substantivos tem. Vamos lá. Uma. É uma o quê? Uma mudança. Dá uma olhada, galera. Mas não é simples, Alvo. Não, simples é a característica da mudança, hein, gente? Ó, esse simples aqui, ó, é o adjetivo, hein? Mudança simples. Então, uma mudança. A mudança. Mudança simples. Não, mudança, a mudança. Na forma. Forma, a forma, ó. A forma. Uma forma. Ciência, ó. A ciência. Uma ciência. Profissionais, ó. Os profissionais. Uns profissionais. Caramba, Álvaro. Então, a mudança, a forma, a ciência, os profissionais. A saúde, ó. Da saúde. Tá vendo? D mais... Ó, vem cá, gente, ó. D mais A forma a palavrinha da, hein? O que é isso, Álvaro? O D é a preposição. Ó. O D é a preposição. E o A é o artigo, hein, ó. Artigo mais... Ó.
Então, e artigo serve para quê? Para acompanhar substantivo, hein? Tá vendo? A saúde. Uma saúde. Pensam sobre a obesidade. Obesidade, ó. Obesidade. Então, você tem ó, a mudança. Vamos já enumerar, vai. A mudança. A forma. A ciência. Os profissionais. A saúde. A obesidade, ó, já não serve a A, hein, galera? Tá vendo? Já não serve a A, hein? Então, peraí, Álvaro. E agora? Tem mais ainda? Então, a obesidade poderia ajudar a tratar pessoas. Ó, as pessoas. Umas pessoas. Algumas pessoas. Milhões de pessoas. Caramba, Álvaro. Vem cá. Ao redor. O redor. Cara, redor, Álvaro. Redor, cara. Já fiz uma zona aqui, tá vendo? Pus 2 6 aqui, ó. Imundo. O mundo. Caramba. Vamos de novo. Então, o mundo, o redor. Esse ao, Álvaro, o que é o ao? Ó, o ao é a preposição a mais o artigo o, hein? Tá vendo? Preposição a mais o artigo o forma essa palavrinha, ó, ao. Então a 5 já não é? Não. A 6 também não, né? A 6 também não. Vamos voltar. Vamos voltar. Parece fácil, mas não é não, hein? Você vai ter que ler tudo isso aí. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Tá muito zoado aqui. Então, eu já sei que tem mais de 5 e mais de 6. Não serve nem A nem a B. Vamos de novo. Quantos substantivos? A mudança, uma mudança. Certo, galera? A forma em mais a, ó, tá vendo esse na, galera? É a preposição em mais o artigo a, hein? Você forma a palavra na. Então esse a aqui é artigo. Então, a forma, a forma. A ciência, a ciência. Os profissionais, os profissionais. D mais a dá. Então, a saúde. Então, a saúde. A obesidade. A obesidade. As pessoas. As pessoas. O redor. Tá vendo? Ó? O redor. O redor. O mundo. O mundo. Ó, certo, cara? Que zoeira, hein? Então, ó, a mudança. Uma mudança. A forma. Uma forma. A ciência. Uma ciência. Os profissionais. Uns profissionais. A saúde. Uma saúde. A obesidade. Uma obesidade. As pessoas. Umas pessoas. O redor. Uns redores. Um redor. O mundo. Os mundos. Letra E. Então, primeiro a gente tá sabendo o que é substantivo, hein? Então, assim, ó, primeiro eu tenho que saber o que é substantivo. Depois a gente vai ver se é simples, se é composto, se é derivado, se ele é próprio, se ele é comum. Então, a ideia é eu saber o que é o substantivo na frase. Certo? Então, primeira coisa, então, que nós vimos agora? Substantivo, como é usado na frase. A classe de palavras, substantivo. E o substantivo, ele é acompanhado por outras classes de palavras. Legal, né? Que da hora. Mas da hora mesmo, gente, é o curso Academia de Português, do Prof. Álvaro Ferreira. Eu tenho um curso completo, gente, inclusive falando sobre substantivo, ó. A gente vai, tudo, completaço. Ele tem a teoria e tem muitas questões, gente. Muitas mesmo. Todas elas são comentadas em vídeo. Você tem 20 minutos de teoria, 10 questões para fazer, você assiste o professor Álvaro comentando as questões e o nível vai subindo. Completaço, cobre todo o edital do seu concurso. Tá? Então o link está aí na descrição do vídeo, dá uma olhadinha aí, falou, galera. Você vai gostar, hein? Beleza? Entra aí no link aí, aí você vai pegar um site lá, você vai ver como é que funciona. É um curso completo, tem tudo que você quer, tudo do que você precisa para passar no concurso público. Inclusive substantivo, né? Certo, galera? Inclusive substantivo. Beleza, agora vamos lá. Dualidade, hein, galera? Agora nós vamos falar da classificação.
Substantivo concreto ou substantivo abstrato? Vamos focar aqui, hein? Concreto ou abstrato, Álvaro? Tá? Ou ele é concreto ou ele é abstrato. Os substantivos concretos, porque assim... Álvaro, eu já sei, concreto é aquilo que você pode ver ou pegar, né? E abstrato é aquilo que você não pode nem ver nem pegar. Vocês já ouviram isso, né? O concreto é que você pega, que você vê. O abstrato é aquele que você não pode nem ver nem pegar. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá? O pessoal zoa assim. Eu também zoava. Mais ou menos. Mas concreto é o seguinte: é o nome a seres. Os concretos, tá? O nome a seres com existência. Eles falam assim: existência própria. Tá. Aquele que é existência própria. Não. Vem cá. Nomes de pessoas, animais, plantas em geral, vegetação, nomes de lugares, personagens fictícios ou fictícios ou reais, né? Por exemplo, quer ver? Vou pegar aqui, ó, depois. Entidades espirituais. Eu ponho isso aqui para não ter problema, hein? Instituições e objetos. Como assim, Álvaro? Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Você pegar a palavra Deus, né? Deus. Porque a pessoa fala assim, peraí, Deus é abstrato, Álvaro? Mas Deus você não pode ver, não tem esse papo de ver ou pegar, tá? Então, ó, personagens fictícios, vou pegar aqui, ó, Saci, tá vendo? Mas Saci não tem essa de existe ou não existe. Esse negócio de existência própria é a gramática que fala, galera. Mas você vê, Saci, fada, ó, não é nada, fada, é tudo concreto, tá? Objeto qualquer um, né, galera? Gente, qualquer um, né? Pega aqui cadeira. Então, cadeira, mesa, porta, lápis, caneta, esse é o mais fácil que tem, né? Instituições também são concretos, tá? Instituições, sejam elas governamentais ou não, né? ONG, escola, polícia, família, instituições em geral, tá? Sejam elas governamentais ou não, igreja, governo, instituições, hein, galera? Tá vendo? Ó, plantas, lugar. Essa é a ideia, gente. Essa é a ideia de ser concreto. Eu tenho que saber o que é abstrato. Tá lá. Quer ver? Eu pegar cachorro, gato, gente, pessoas, ó. Paulo, Álvaro, né? Garoto, não, garoto, aluno, professor. O que é abstrato, cara? Então, não vamos naquele papo de pode ver, pode pegar, hein? Pode ver, pode pegar, hein? Tem essa de pode ver, pode pegar. Eu tenho que saber o que é abstrato, certo? Não sendo abstrato, o resto é tudo concreto, né, meu? Então você vai focar no abstrato. Designa o quê? Conceitos. Tá? Conceitos. Ideias. Ações. Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, ó. As qualidades de um ser. Os estados de um ser, sentimentos que eu ponho sensações aqui. Por exemplo, abraço, galera. Vamos lá, vamos brincar com isso, hein? A palavra é abraço, tá? O abraço. Abraço é a ação de abraçar alguém. Então é um substantivo abstrato. É um substantivo abstrato, hein? Masculino. O abraço. Tá vendo? É a ação de abraçar. Peraí. Nessa ideia de abraço, eu ponho o que aqui, ó? Debate. Vai bem, pessoal. A palavra é debate. Tá? Mas não é verbo isso aí não, ó. O debate. Tá vendo? O debate. É a ação de debater. O beijo. O beijo. O beijo. Beijo é a ação de beijar. O abraço. O beijo. Eu fiz uma venda. A venda. Ó, a venda. Mas venda não é verbo? Venda é isso? Não, ó. Quando eu falo assim, ó. A venda foi boa. A venda. A compra. Isso designa o que mesmo, Álvaro? Ação. Certo, gente?
Agora aqui, ó, honestidade. Ó, tá vendo? O idade aqui você já mata, hein, galera? Tá vendo? O que é honestidade, Álvaro? É a qualidade de ser honesto, né? Honestidade, felicidade, qualidade. Ó, alegria é sentimento, tá vendo? Alegria, tristeza, sensação, ó, o cheiro, né? Todo terminado em esa aqui, galera. Ó, pobreza, riqueza, beleza. Ó, atração, nós vamos pegar muito aqui, ó. Atração é a ação de atrair, tá vendo? Caminhada, caminhada é a ação de caminhar. Cansaço é uma sensação, é um sentimento. Cansaço. Olha a felicidade aqui, gente. Felicidade, igualdade, fraternidade, tranquilidade, idade. Todo ismo, ó, galera, ó. Tá vendo aqui, ó? Todo ismo. Capitalismo, feminismo, comunismo. Abstrataço isso aí. Porque é um conceito, tá, gente? É o conceito, né? Justiça, não. Justiça é um conceito, galera. Ódio é um sentimento. Ódio, raiva, rancor. Tristeza. Todo ex, hein? Lembra do tristeza? Tristeza, beleza. Trabalho. Trabalho, ó. Trabalho é a ação de trabalhar. Calma. Calma. Liberdade, ó. Olha o idade, ó. Liberdade, fraternidade, felicidade. Amor. Amor é o quê? Sentimento. Guerra. Guerra. Tá vendo? É a ação de guerrear, hein, galera? Paz. Tá vendo? Paz. É um... O paz seria... Ah, eu tenho uma sensação de paz. Ah, eu tenho um... Ou um conceito. O conceito. A paz é um conceito, né? Olha o ência, olha o ência, olha o ência. Ó, a persistência. Olha o ência, né? A paciência. A imprudência. A adolescência. Olha a pureza, a riqueza, a beleza de novo, gente. O terror. O terror. A velhice. Conceitos. Então sai desse papo de que, concreto é aquilo que você pode ver ou pegar e abstrato é aquilo que você não pode nem ver nem pegar. Não é assim que funciona, gente. O substantivo abstrato designa o quê? Conceitos. Ideias. Ações. Né? Ações. As qualidades do ser, né? O estado do ser ou os sentimentos. Isso é substantivo. Quer ver? Vamos pegar outro. Ó. Leitura. A palavra é leitura. Agora, o que é leitura? É uma ação, é a ação de ler. A leitura. Né? Álvaro, vem cá. A brancura. Ó. Brancura, Álvaro? É. A brancura é o quê? É o estado da palavra branco. A brancura. Tá vendo? O sentimento. Sentimento. Dó. Pena. Ai, que pena. Né? Não é pena de galinha, hein, galera? Certo? Tá? Eu sinto pena. É o que eu sinto, né? É o sinto, ó. Nossa, eu tô sentindo aqui, ó. Quando eu falo sentimento, eu tô falando sentimento e sensação, tá? Sentimento e sensação. Certo, galera? E vamos que vamos. O que não for isso é o concreto. Falou, galera? Então sai desse papo de que pode ver, pode pegar, hein? Fechou? Vento. 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 Você pode ver o vento? Não pode ver o vento, certo? Mas mesmo assim, vento é concreto, tá? Vento é concreto. Vento. Ar. Tá vendo? Vento. Ar. Ar é concreto. Não é sentimento, não é qualidade, não é conceito, não é ação. Vem cá, chega aí. O amor supera o calendário. Vamos pegar aqui substantivos concretos ou abstratos. Falou, galera? Concreto ou abstrato? Na frase, vamos lá.
Concreto ou abstrato? O amor. Ó, por que eu sei que é substantivo? Ó, o amor. Tá vendo? O amor. Amor não é um sentimento? Então aí eu tenho um substantivo abstrato. Então o amor supera o calendário. Calendário não, calendário você vê, né? Ó, o calendário. Ah, mas você falou que pode ver ou pegar. Mais ou menos. Então, calendário é um objeto. Então, calendário. Vou por aqui. Calendário. Vou por assim, ó. Circular, você vai circular os abstratos. Então, ó. Abstratos. Os abstratos nós vamos o quê? Circular. Falou, galera? Os concretos, nós vamos, ó, sublinhar, certo? Vamos lá. Convidada por amigas, tá vendo? Amigas, as amigas, umas amigas. Amiga é concreto, hein? A amiga, a minha amiga, a sua amiga, as amigas, concreto. Então, convidada por amigas para pousar sem roupa, roupa, né, galera? Roupa, objeto, né? Concreto, né? Para um calendário. Ah, agora, por que calendário é substantivo? Porque, ó, beneficente é a característica do calendário, hein, galera? Tá vendo? Calendário beneficente, isso aqui é o adjetivo. Dona Isadora. Tá vendo? Dona Isadora. Ah, isso aqui é próprio, né, Álvaro? Próprio, né? Então, ele é próprio e ele é concreto, né? Nome de pessoa. Estou muito. Educada numa tradição. Opa! A tradição. Não é nada. A tradição. Uma tradição. Tradição é abstrato, cara. Mas, de novo, não é ver eu pegar. É que tradição é um conceito, gente. É uma ideia, tá? Tradição de moralismo. Olha todos os ismos, tá, gente? Ó, moralismo é um conceito, né? E esse moralismo é severo. Então, desaprovava foto. As fotos, né, meu? A foto, né? Aí vamos lá, desse tipo. Tipo também é, tá? Esse tipo. Tipo também, tá? Tipo. Que considerava baixaria, ó. Gente, baixaria. Tá vendo? Baixaria nesse caso aqui, ó, que é uma ação de ser baixo, né? Nossa, que baixaria, né? Além disso, aos 70 anos, um ano, ou ano, né? Não era exatamente um modelo. Modelo, tá? Modelo. Mas não, mas esse negócio de ver eu pegar, não. Gente, qualquer ideia aí, né? Então, vamos pegar aqui. Abstrato é o que? Vamos por assim, ó. Ações, tá? Vamos por assim, ações, sentimentos, né? Ações, sentimentos ou qualidades. Falou? Vamos pegar só esses três. Qualidades. Tá? Então, esse sentimento eu já ponho aqui ideias, conceitos, né? Então modelo desses que desfilam em passarela. Passarela é um objeto, passarela é objeto. Embora conservasse ainda muitos traço de sua passada beleza. Opa, beleza é um conceito, certo? Ó, é uma qualidade. Beleza, riqueza, pobreza. E tivesse graças à ginástica, ó, gente, ginástica. Ginástica, Álvaro, é uma ação, tá? Ginástica é uma ação, hein, galera? É abstrato, hein? Então, ginástica diária. Não, aqui o diária é a característica da ginástica, né? E uma dieta. Dieta, galera. Dieta, hein? É a ação de fazer a dieta, né? É um conceito, essa dieta é controlada. Corpo. Não, corpo é concreto, corpo, né? E idade. Ó, idade, galera. Então você vê que as ideias dos abstratos são conceitos, são ideias, são ações, são sentimentos, são qualidades. Isso é infinito, tá, gente? Isso é infinito. Então nós vimos um pouquinho do que é concreto e um pouquinho do que é abstrato. Falou lá. Tudo bem, concreto ou abstrato. Concreto ou abstrato? Cheque. Cheque. Vamos fazer questãozinha? Vamos lá, questãozinha aí, gente, ó. Para o vídeo aí.
Vamos fazer, ó. Os termos sublinhados na frase. Aparência, eu já pego a ideia do êncio, ó. Decência, imprudência, ciência, inteligência, jurisprudência, ência. Então, aparência e sensualidade ocupam posições intermediárias na sondagem sobre as características preferidas de pessoas. Pessoa, né? Podem ser classificados. Então, vem cá, galera, vem cá, que está falando os termos sublinhados. Aparência e pessoas, né? Então, os termos sublinhados podem ser classificados como substantivo. Aparência. Aparência é o que, Álvaro? Um conceito. É uma ideia, né? Abstrato. Doença, falou, gente? Jurisprudência, imprudência, consciência, ência, inteligência, adolescência, abstrato. E pessoa, concreto, né? Vamos para o abraço? Concreto, beleza? Concreto. Então, o que eu tenho aqui, ó? Um abstrato e um concreto. Percebeu? Substantivo abstrato e substantivo concreto. Mas, Álvaro, aqui, ó, concreto e comum é sempre... Álvaro, o que é o comum mesmo? Os dois são comuns, hein, gente? Tá? Comum é outra coisa, hein? Que é comum ou próprio, né? Então, os dois são comuns aí. Porque se não é comum, é próprio. Então, os dois são comuns. Ah, comum e simples. Os dois são comuns e os dois são simples, hein, gente? Álvaro, o que é comum mesmo? O que é o comum? Com letra minúscula. Que é diferente, é o contrário de próprio. Ah, Álvaro, e simples? Só tem um radical. Então, os dois são comuns, os dois são simples. Abstrato e comum é o contrário, né? Simples e abstrato. Ó, os dois são simples, gente. Os dois são simples. Os dois são comuns. Aqui eles quiseram ver o quê? A diferença entre concreto e abstrato. A dualidade é essa. Concreto e abstrato. E essa aqui, da FGV. Para a gente ir para o abraço. Assinale a palavra que se refere a uma coisa concreta e não uma realidade abstrata. Ah, vamos para o abraço aí. Ó, amor. Amor é um sentimento. Saudade. Saudade é um sentimento. Orgulho. Orgulho é um sentimento. Amizade. Amizade é um sentimento, é uma sensação. Biblioteca é concreto. É um objeto. Então, olha que questãozinha tranquilinha, né? Então, assinar a palavra que se refere a uma coisa concreta e não uma realidade abstrata. Legal, né? Ah, mas eu ainda não tô legal. É difícil, gente, é difícil, mas ó, você vai ficar bom nisso aí. Então, concreto e abstrato, Álvaro? Concreto e abstrato. Comum ou próprio? Vamos para o abraço. Comum ou próprio é rapidinho, hein, galera? Álvaro, comum. Então, ó, genérico, tá? Comum é genérico, hein? Comum é genérico. Como assim é genérico? Ó, vamos pegar aluno. Aluno. É comum, tá, né? Genérico. Ah, professor. Professor. Ah, professor é genérico. Não tá falando que professor é? É genérico, ó. Ah, planta. 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 É comum. Comum. Porque o próprio, galera? Ah, vem cá, o próprio você tem que escrever com letra maiúscula e já era, tá? Então o que é comum? Genérico. Substantivo próprio. Específico, ó, dentro de uma classe, de forma individualizada. Por isso você vai com letra maiúscula. Então, aluno. Agora, se eu fizer assim, ó, João. Tá vendo? João não é qualquer aluno, tá vendo? É o João. É nome de gente. Olha lá. Ah, professor. Ah, não é qualquer professor. Eu vou lá e põe assim, ó. Álvaro. Tá vendo? Eu não estou especificando.
né? Ah, planta. Por assim, ó. Outra, vem cá, gente, ó. Aqui, ó. País. País. País é comum. País é comum. É genérico. Agora, se eu puser assim, Canadá, né, não, já não é qualquer país, ó. E é simples assim, galera. O substantivo próprio tem que ser escrito com letra maiúscula. Essa é a ideia. Tá? Vamos pegar aqui, ó. A ONU, ó, tá vendo aqui, ó? ONU, tá vendo? Organização das Nações Unidas. Tem que ser com letra maiúscula. Esse aqui é próprio. Tá vendo? A ONU projeta que a população, ó, população é comum. Certo? População é comum, ó. A Índia, ó, Índia, tá vendo? Índia é um substantivo próprio. Ultrapassará o da China, ó. Próprio, gente, tá vendo? Próprio. Abril. Abril é comum, certo? E crescerá até um pico. Pico. Um pico. O pico, é comum, pô. 1,1 bilhão, 50 maior do que a da China. Opa, China é próprio. Facinho, hein, gente? Próprio, né? Próprio com letra maiúscula, claro, tem que ser escrito com letra maiúscula. Isso não significa que a Índia, tá vendo? Não é qualquer país, né? Conquistará as outras primazias. Tá vendo primazia aqui, galera? Primazia é comum. Primazia. Ah, mas é substantivo, ó? É, ó. As primazias, ó. Hã? E ele é abstrato também. Tá vendo? É abstrato também. E China, ó. Você já entendeu essa palhaçada? Ó, competição. Tá vendo? Competição, gente, é um substantivo. Ah, mas é comumzinho, tá vendo? Não tá falando que competição é. E competição é abstrato. Certo, pessoal? Competição é abstrato. É a ação de competir. Né? E século. Tá vendo aqui? Século XXI. Se eu pusesse assim, ó, vai vendo, galera. Ó, se eu pusesse assim, século XXI, tá vendo? Com letra maiúscula, seria próprio. Falou, galera? Tá vendo? E eu vou pôr próprio, porque não é qualquer século, é o século XXI. Eles não vão chegar até esse ponto. Certo, galera? Comum e próprio. Fácil. Fácil, hein? Outra dualidade. Agora não é dualidade, né, gente? É coletivo, né? Agora, o que é coletivo? Coletivos são substantivos que se referem a um conjunto. O coletivo, ele é masculino ou feminino também, tá, galera? Ó, vem cá, ó. Bando, ó. O bando, ó. Ele é simples. Presta atenção, hein? Ele é simples porque ele só tem um radical, tá? Ele é simples, mas nesse caso ele é o coletivo porque ele é o conjunto de passos. O bando. A frota. A frota. Então, frota é um substantivo simples, tá vendo? Simples. E ao mesmo tempo, ele é simples, ele é coletivo, porque ele é o conjunto de navios. Né? O elenco, ele é coletivo, ele é o conjunto de atores. A multidão é o conjunto de pessoas. A matilha, conjunto de cães. Então, os coletivos, e você vê, eles são palavras no singular, hein, galera? Tem masculino e tem feminino, você percebeu aí, né? Que dá a ideia de conjunto. Então, além de ser um substantivo masculino, um substantivo comum, né? Um substantivo simples, ele também é coletivo. Legal, né? E é concreto ou abstrato, Álvaro? Tudo concreto, hein, meu? É concreto essa parada, hein? Não é sentimento, não é ação, não é sentimento, não é sensação, não é qualidade. E coletivo dá ideia de conjunto. Muito bem. Olha o simples aqui, gente. Simples ou composto? Fácil, hein? Ele é simples ou composto? Simples, galera. Apenas um radical, apenas uma palavra. Né? Então, ó, só uma palavra base. E composto, Álvaro? Composto você une, né? Você une a união de dois ou mais radicais. Né? Vamos pegar aqui, ó. A palavra é roupa. Não, roupa. Simples, né? Roupa é simples. Agora a palavra é guarda-roupa. Dá, né, pessoal? Tá vendo?
Guarda-roupa. Tá? Guarda-roupa. São duas palavras, ó, são, mas você formou. É um guarda-roupa, ó. O guarda-roupa, um guarda-roupa. O paraquedas, tá vendo? Ó. O paraquedas. Bem te vi, ó, bem te vi, ó. O bem te vi. Ó, 3 palavrinhas, gente, ó. O bem te vi. Couve, couve. Você pega a palavra couve aqui, ó, couve. Ah, couve é um substantivo comum. É comum, é simples, é concreto. Mas eu quero saber aqui, ó, que ele tem apenas um ó, por isso que ele é simples. Ah, se você pegar a palavra flor, Álvaro. Vamos lá. A palavra é flor. A palavra flor. Ele é simples. Ele é concreto, ele é simples, ele é comum, né? Agora, couve-flor, ó, ele é composto. Né? Passatempo. Simples, só tem uma palavrinha. Composto, 2 ou mais palavrinhas. Lindo, né? Primitivo ou derivado? Álvaro, primitivo ou derivado? Substantivo primitivo, gente, é a menor palavra da família, ó. Fogo. Né? Tá vendo a palavra fogo? Aí vamos pegar fogo de novo, gente, ó. Vamos retomar, hein? Álvaro, o fogo é comum ou é próprio? Ah, gente, é comum, né, meu? Certo? Porque é dualidade. Ele é comum, porque ele não é próprio. Ah, ele é simples ou ele é composto? Ah, gente, é simples, né, meu? Tá vendo? Por que ele é simples? Porque só tem uma palavrinha, né? É simples, beleza. Ah, Álvaro, ele é concreto ou abstrato? Fogo é concreto, não é sentimento, não é ação, ó. Concreto. Tá vendo? Por isso que eu quero saber a dualidade. Agora, é primitivo por quê, Álvaro? Por que ele é primitivo? Porque da palavra fogo, você forma a palavra fogueira. Tá vendo? Então, fogueira é derivado de fogo. Então, fogo, fogueira, fogaréu. Ó, vento. De vento você pega o quê? Ventania. Tá? Ventania é derivado de vento. Fogueira é derivado de fogo. Aí você pega pedra. Pedra é primitiva, é a menor palavra da família. Então, de pedra você pega pedregulho, apedrejar, empedrado. Mar. Mar, ele é primitivo. Da palavra mar você forma o quê? Marinheiro, ó, marinha, marujo, certo? Ó, folha. Da palavra folha você forma folhagem, né? Então você vê que aqui, ó, os derivados, eles são derivados, né, dos primitivos. Primitivo é a menor palavra da família. Então, derivados. Para fechar aqui, tá, gente? Vamos pegar um primitivo aqui, ó. Vou pegar esse primitivo aqui, ó. Lindo, ó. A menor palavra da família, hein? Se eu pegar aqui a palavra leal. Leal é um adjetivo, né? Vamos pegar um substantivo primitivo. Deixa eu pegar um substantivo primitivo aqui, ó. Eu gosto do pedra. Gosto do pedra. Pedra é da hora. Mas eu vou pegar ferro. Ó. Ferro. Tá vendo a palavra ferro, galera? Ferro é a menor. Ele é primitivo o quê? Porque da palavra ferro. Ó, vou pegar aqui, ó. Vem cá. Ó. A palavra ferro é o seguinte, ó. Ela tem essa raiz aqui, ó. Da palavra ferro, eu pego o quê? Ferramenta, ó. Tá vendo? Então, ferramenta, ó. Vem de ferro. Ferroada. Tá vendo? Ferreiro. Ferreiro, ó. Tá vendo? Ferreiro. Vem de ferro. Enferrujado, né? Então, já é outra. Já põe aqui, ó. Enferrujar. São palavras derivadas da palavra primitiva. Eu tô fazendo essa classificação legal, né? Então, galera, parando um pouquinho aqui, vamos falar sobre a minha super aula gratuita, né? Então, ó, no link, tem um link aí na descrição do vídeo aí, tem um link aí. Se você quiser assistir essa super aula, ó, na faixa de como virar faixa preta em português para concurso. Facinho, hein, galera? Você vai aí, se inscreve aí,
Inscreve aí, você recebe essa aula gratuita. Ó, linda, hein? O que eu faço nessa aulinha para você? Eu explico para você como é que você estuda, né? Como é que você começa. Tem que ter um processo, né, galera? Não é pegar assim as aulas do YouTube ao léu, assim, ó. Ah, hoje eu vou estudar só isso aqui, hoje eu vou estudar só aquilo. Tem um processinho lá e eu vou explicar para você como não se estuda e como se estuda de verdade. Beleza, galera? Então, ó, na faixa, dá uma olhadinha aí, ó. O link tá aí, ó. Link de inscrição aí, ó, na descrição do vídeo. Sem compromisso, galera. Se inscreveu? Recebeu. Valeu? Bora! Bora, galera. Agora é o seguinte, vamos falar sobre gênero, tá? Gênero dos substantivos. Então, Álvaro, o que seria o gênero? A flexão de gênero, né? Quanto ao gênero, os substantivos podem ser, ó, biformes ou uniformes. Fácil. Álvaro, quanto ao gênero, o que é um substantivo biforme? Como o próprio nome está dizendo, duas formas. Uma para o masculino e a outra para o feminino. Como assim, Álvaro? Menino, menina. Então, assim, ó, o menino, a menina. É isso, ó, é. Então, ele é um substantivo biforme. O professor, a professora. Biforme, tá vendo? Lindo, né? Então, duas formas, uma para o feminino e uma para o masculino. É um substantivo biforme. O gato, a gata. Né? Tá vendo? Legal, né? Tá vendo? Ó, ó. O cão, a cadela. Ó. O leão, a leoa. Tem um pro masculino e um pro feminino. O leão, a leoa. Tá vendo? Facinho, né? Ah, o professor, a professora. É um substantivo biforme. Tá, legal. Você vai ficar esperto agora nos uniformes. Os uniformes só têm uma forma. Tanto pro masculino quanto pro feminino. O que são os biformes? Eles são subdivididos em 3 categorias. Você tem os uniformes que são comuns de 2 gêneros. Álvaro, o que são os comuns de 2 gêneros? Por exemplo, estudante. Se você pegar estudante, é um substantivo. Agora, para eu saber se ele é masculino ou feminino, é o artigo que vai dizer, tá? Então, pega assim, o estudante, a estudante. Então, o comum de 2 gêneros, o artigo é que vai dizer se o substantivo é masculino ou feminino. Dentista, o dentista, a dentista. Tá vendo? Simples assim, né, galera? Igual, você pegar aqui, ó. De novo, vamos voltar pro biforme, né? Você tem aqui, ó. Deputado, certo? Deputado. Deputado é biforme, porque você tem o deputado, né? E a deputada. A deputada. Isso é biforme. Facinho, né? Agora, comum de 2, gente. O comum de 2 gêneros é o artigo que vai dizer. Tá vendo? Jornalista. Jornalista é comum de 2 gêneros. Por quê? O jornalista masculino, a jornalista feminino. Então, ó, o estudante masculino, a estudante feminino. Isso é comum de 2. Anote isso aí, hein? Dentista. O dentista, aí eu sei que é homem, né? A dentista, ó. Gerente. O gerente, a gerente. Gerente é um substantivo uniforme comum de 2 gêneros. Então, o que é o comum de 2 gêneros? O artigo é que vai dizer se o substantivo é masculino ou feminino. Então, esse é o uniforme comum de 2 gêneros. O dentista, a dentista. Jornalista, o jornalista, a jornalista. Gerente, o gerente, a gerente. Estudante, o estudante, a estudante. Comum de 2. O artigo é que diz se ele é masculino ou feminino. Comum de 2 gêneros. Você tem os sobrecomuns. Dá uma olhada agora. Presta atenção nos sobrecomuns. Sobrecomuns é um artigo só, hein? Tá? Então, assim, a criança. Não tem o criança. Então, ó, a criança. Então, por que ele é sobrecomum? Porque serve tanto para o masculino quanto para o feminino. João é uma criança linda. Tá vendo? Criança é a criança. Tá? Mas serve para os dois, ó. Pedro é uma criança maravilhosa.
Pedro é uma criança maravilhosa. Álvaro é uma criança feliz. Então, a criança, ele é sobrecomum, hein, galera? Não tem dois artigos, hein? Mas serve tanto para o masculino quanto para o feminino. O indivíduo, tá vendo? O indivíduo. Então, ela é um indivíduo. Indivíduo. Outra, testemunha. Põe aí, marca aí. Testemunha. Testemunha. Só tem um artigo, ó. A testemunha, tá vendo? Ele será a testemunha. Vítima, vítima. A vítima. Vítima, tá vendo? Ó. Ele foi a vítima. Então, isso aí é sobrecomum, gente. Então, a criança. Ele é uma criança feliz. O indivíduo. Ela é um indivíduo. A testemunha. Ele é a minha testemunha. Vítima. Ele é a minha vítima. Não importa aí, gente. Não muda o artigo. Serve para os dois. Então, o sobrecomum não muda o artigo. Enquanto que o comum de dois gêneros, você já percebeu, né? Comum de dois gêneros é o artigo que diz ser masculino e feminino. O sobrecomum vai ser o contexto. Vai ser o contexto. Um outro sobrecomum, o ídolo. O ídolo. O pessoal fala, é a minha ídola. Ah, eu tenho uma bronca disso, galera. O ídolo. Tá? Ah, então tá bom. Então quer dizer que ela é meu ídolo. Ela é meu ídolo. Não tem ídola. Porque ídolo é um substantivo sobrecomum. Tanto para o masculino, tanto para o masculino quanto para o feminino. Aqui o contexto é que vai dizer se é masculino ou feminino. O ídolo. O carrasco. O carrasco. Não tem carrasca, tá? O carrasco. O carrasco. Certo? O carrasco. Ah, entendi, Álvaro. Aí esse papo de presidente e presidenta, né, meu? Tem um porquê. Tem um porquê. Mas ainda a língua portuguesa considera presidente como comum de dois. O presidente e a presidenta. Ah, isso quer dizer que não existe presidenta? Já existe, tá, pessoal? Já existe. Mas ainda, tá? Ainda se você for classificar presidente é comum de dois. O presidente e a presidente. Certo, gente? Ah, mas já pode ter presidenta? Já, agora já pode. É uma discussão aí que eu não vou entrar. Não vou entrar nessa discussão, galera. Tá? Então, ó, o que é o comum de dois? O artigo. Certo, pessoal? O biforme, volta pro biforme. Biforme são duas formas, né? O capitão, a capitã. O anão, a anã. Duas formas. Comum de dois é o artigo que diz, ó, o estudante, a estudante. O dentista, a dentista. O gerente, a gerente. Sobrecomum, a criança. O bebê, viu, gente? O bebê, hein? Não, a minha bebezinha. Não, o bebê. O bebê, certo? Então, ó, o meu bebê, o nome do meu bebê é Isabelle. Isabelle é o meu bebê. Certo, pessoal? O bebê. Porque ele é sobrecomum. Eu só sei se é masculino ou feminino no contexto. O artigo não muda. Epicenos. Os epicenos servem para animais e algumas plantas. Tá? Por exemplo, cobra. Cobra. Não tem o cobro, né, galera? Então, é a cobra. Certo? Não tem jeito. Para eu saber se é masculino ou feminino, eu ponho macho ou fêmea na frente. Então, ó, cobra macho, cobra fêmea. O jacaré. Não tem a jacaré, é o jacaré. Só que para saber se é masculino ou feminino, eu ponho macho ou fêmea. O jacaré fêmea. Perceberam, galera? Urso. Não tem urso, hein? O urso macho, o urso fêmea. Formiga. A formiga. A formiga macho, a formiga fêmea. Girafa. É a girafa. A girafa macho, a girafa fêmea. Então, ó, epiceno é você colocar macho ou fêmea na frente. Falou, galera? Macho ou fêmea na frente. O artigo não muda. Então, a cobra. A cobra macho, a cobra fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. A girafa. A onça. Não tem onço, né? Então, a onça macho, a onça fêmea. A raposa macho,
a raposa fêmea. Então, epiceno é macho ou fêmea na frente. O artigo não muda. Sobrecomum, de novo, sobrecomum. Só vai saber se é masculino ou feminino no contexto. A criança, o indivíduo, a testemunha, a vítima, o ídolo, o carrasco. E comum de dois. Para você saber se é masculino ou feminino é o artigo. O estudante, a estudante. O dentista, a dentista. O jornalista, a jornalista. O professor, a professora, é biforme, hein? É biforme, hein, galera? Muda, né? Muda a forma. Legal, né? Só isso. Ó. Isso é quanto aos gêneros. Ou ele é biforme, duas formas, ou ele é uniforme. E uniforme tem 3 subcategorias, né? Comum de 2, sobrecomum ou epiceno. Legal, né? Então, vamos fazer a questãozinha, né, gente? Ó, vamos lá. Questãozinha de número 6, banco e decan, ó. Assinale a alternativa que apresenta apenas substantivos comuns de 2. Álvaro, como é comum de 2 mesmo? Geralmente é para profissão, geralmente, tá? Então, vamos por aqui, ó. Gerente. Como é que eu sei que gerente é comum de 2? Porque se eu falar o gerente, é masculino, né? A gerente é feminino. Isso é um comum de 2. O estudante, a estudante. O jornalista, a jornalista. O dentista, a dentista. Esse é o comum de 2. Letra A, criança. Não, criança é sobrecomum. A criança. Sorriso. Ah, gente, dá licença, mano. Tenha sorriso, eu dou na sua cara. Bizarria. Bizarria, né? Ó, oviço, tá vendo? Eu quero comum de 2, hein? O jornalista, a jornalista. Beleza, esse é comum de 2. Agora, cônsul. Cônsul a palavra cônsul tem masculino e tem feminino. Tem cônsul e consuleza. Tá vendo? Tem que saber isso aí, ó. Cônsul, consuleza. Esse é biforme. O cônsul, a consuleza. Tem masculino e tem feminino. Réu. O réu, a ré. Tá vendo? O réu, a ré. É biforme. O réu, a ré. Testemunha. Não, testemunha é sobrecomum. A testemunha. E motorista, sim. O motorista, a motorista. Então aqui, ó, você tem jornalista e motorista. Eu quero todos comum de 2. Pardal. Pardal é epiceno, né, gente? O pardal macho e o pardal fêmea, né, meu? Marajá. Sacerdote, sacerdotisa. Eu não vou ficar falando de todos, né, galera? Elefante. Elefante macho e elefante fêmea, hein? Ah, mas eu já vi elefanta. Tá. Pode ser, sei lá. Perdiz. Tá vendo? Ou perdiz, macho, perdiz, fêmea. Que são animais, né? Ó. Eu quero todos comum de 2. Todos comum de 2. Todos comum de 2. Comum de 2, comum de 2. Jovem. O jovem, a jovem. Mártir. O mártir, a mártir. Selvagem. O selvagem, a selvagem. Artista, o artista, a artista. Todos eles são comum de 2. Perceberam, gente? Bem rapidinho. Fechou? É assim que eles pedem? É assim que eles pedem. Então o que é o comum de 2 mesmo, Amaro? O artigo determina se é masculino ou feminino. Comum de 2. Legal? Beleza. Vamos ver essa 7 aqui, qual é que é? Para o vídeo faz. Para o vídeo faz. No trecho, o americano é mais prático. Steward. Substantivo comum de 2. Comum de 2 de novo, ó. Comum de 2. Então, o americano, né? É mais prático, é mais prático. Stewards. É uma palavra em inglês, né? Aí tá lá. O autor refere-se a um vocábulo da língua inglesa, steward, né? Que apresenta uma determinada característica. Substantivo comum de 2 gêneros. Na língua portuguesa, pode-se observar um vocábulo desse mesmo tipo. Nossa, eles fizeram um bagulho de língua inglesa, o steward, lá, que é the, né? Nada a ver com a aula, mas já tendo. Ele está falando aqui, ó, steward é tanto para homem quanto para mulher. Então seria the
Então esse the é o, a, que no inglês é o, a, os, as, né? Então, the stewards. É comum de dois, pode crer. Então, the still... Ah, sei lá, gente. Escrevi aí, tá? Então, ó, the, que é o, a, os, as. Tá, isso não tem nada a ver. Eles querem o quê? Um comum de dois. Acabou. O comissário, a comissária. Então, peraí. Esse aqui, ó, é before me, o comissário, a comissária. Ah, então é aeromoço. O aeromoço, a aeromoça. Before me. Arquivistas, né? Os arquivistas, as arquivistas. X nela, certo? Os arquivistas, as arquivistas. Esse é comum de dois. Porque os barbarismos, ó, e o príncipe, a princesa, tá vendo? Príncipe e princesa é biforme, ou príncipe e a princesa. Então, arquivista, jornalista, todo ista, certo, galera? Então, ó, arquivista, jornalista, dentista, comum de dois gêneros. É isso que eles querem. É isso. Pois é. Questãozinha de número 8. Para o vídeo. Todas as palavras abaixo são substantivos. Tá. Assinale a alternativa que traz um exemplo de substantivo coletivo. Ídolo. O ídolo. Ídolo. Gente, ídolo é um substantivo, tá? Nossa, já pulou? Já pulei porque é ela mesma. Eu já vou explicar para vocês. Então, o ídolo. Então, ídolo é um substantivo sobrecomum, né? Ah, mas você está falando do que, Elva? Ah, eu quero coletivo. Tá. Guarda-roupa. Guarda-roupa é o guarda-roupa, né, gente? Ah, mas você está falando que guarda-roupa é o quê? Aqui, guarda-roupa é um substantivo? E aí, vamos pegar lá? É comum ou próprio? Não, ele é comum. Ah, ele é concreto ou abstrato? Não, ele é concreto. Ele é simples ou composto? Ele é composto. Tá vendo? Perceberam, galera? Então, guarda-roupa é composto. Aí você pega o ídolo. O ídolo aqui, ó, seria o quê? O ídolo. O ídolo, né? Quanto ao gênero. O tênis, certo? O tênis. Tênis, né? Ele é simples. Ele é simples. Ah, tênis é o quê? É concreto? É concreto, beleza. E eu quero um coletivo, né? Então, não tem nada de coletivo. E leões aqui, ó, os leões, pronto, só leões e tal. Coletivo é fauna por quê? Porque fauna é a fauna, né? Fauna é o conjunto de animais de uma região. A fauna brasileira é o coletivo dos animais, né? A fauna brasileira são os animais brasileiros. Então é o coletivo, é o conjunto. Então fauna é o coletivo de animais de uma região. Legal, né? Coletivo, tá vendo? Muito bem. E aí, galera, falar para vocês que toda terça-feira, às 15 horas em ponto, horário de Brasília, nós temos os simulados de português ao vivo com o Prof. Álvaro Ferreira. Tá? O link tá, ó, o link de inscrição aí também. Ah, mas Álvaro, como é? Eu assisto no YouTube? Você vai assistir no YouTube, você tem que se inscrever para segunda-feira você pegar o PDF, porque na terça a gente faz o simulado. Certo, gente? Então, só quem se inscreve aí, você se inscreveu, o link está na descrição do vídeo, para você receber o PDF. É um grupo fechado. Então, você se inscreve lá. Você vai receber o PDF na segunda e fazer o simulado comigo ao vivo na terça. Álvaro, não posso assistir terça-feira. Vai ficar gravado na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Então, ó, fica gravado até para você que não pode assistir ao vivo. Se você se inscrever, você pega aí, você vai pegar o PDF na segunda-feira e você tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para fazer. Domingo sai do ar, aí de novo, segunda-feira você recebe outro PDF. Terça-feira, às 15 horas, ao vivaço. E para quem não conseguir assistir ao vivo, fica gravado. Tá? Custa nada. Se inscreve aí. Valeu? Bora, Paulinha! Agora nós vamos falar do quê? Substantivos primitivos ou derivados, Álvaro? Nossa, tá fazendo uma zona, né? Você já viu isso, hein, gente? Certo?
Você já viu isso? Primitivo ou derivado? Não é isso que eu quero agora. Eu quero o quê? O número. Que você viu até agora? Classificação e gênero, né? Agora você vai ver o quê? Número. O que é número? Singular ou plural? Ah, é fácil, ó. Singular ou plural. Não, vamos pegar algumas regrinhas de plural de substantivos nessa aulinha. São todos? Não, não são todos, gente. Mas você sabe que a maioria dos substantivos em português, a maioria forma o plural colocando S, né? Ó, ou NS, ou ES, ou IS ao final da palavra. Casa, casas. É, claro, singular e plural, né, meu? Isso aí qualquer um sabe. Elefante, elefantes. Só põe o S, né? Agora, ó, homem. Você já não vai colocar só o S, né, galera? Tá vendo? Ó, homens. Origem, né? Origens, né? Percebeu? Terminou em M, né? Nada de diferente, né? Ah, terminou em R, Mars. Você não vai colocar o S, Mars, né? Mares, tá vendo? Ó, professor, professores. Arroz, se liga. O plural de arroz é arrozes. Olha o E. Termina em Z, arroz. Vou colocar um aqui, ó. País, países. Terminou em Z, se liga. Não é arroz? Se eu puser assim, ó, gravidez. Gravidez. Gravidez termina em Z igual arroz. Então, uma gravidez, duas gravidezes. Nossa, é a mesma regra, gente. Terminou em Z, ó. Arroz, arrozes. Gravidez, gravidezes. Luz, não é a mesma coisa, luz, ó. Luz, não termina em Z? Luzes. Ó, nada de diferente, hein, galera? Tá? Agora vem cá, pardal. Pardal termina em L, né? Tá vendo? Ó, pardais, né? Anel, ó, termina em L. Anéis, ó, anéis, ó. Anzol termina em L, né? Anzóis, ó. Girassol, girassóis. Azul, azuis, is. Legal, né? Agora vem cá, mel. Mel, tua boca tem um mel. Mel não termina em L? Qual que é o plural de mel, Álvaro? Vem cá. É o mesmo do anel. Pastel, coquetel. Tá vendo? Ó? Anel, anéis. Pastel, pastéis. Papel, papel, papéis. Mel, ó. Mês. Mês, Álvaro. Mês, pô. Tá vendo? Mesma coisa, ó. Anel, anéis. Mel, mês. Não muda nada, gente. Ah, eu nunca tinha ouvido isso. É a regra. Dá uma olhada, é a regrinha, galera. Anzol, anzóis. Girassol, girassóis. Azul, azuis. Olha a regrinha do L, né? O que mais aí devo pensar aqui? Pardal, pardais, anel, anéis. Ah, beleza, anzóis, tal. Termina em L, ó. Ó, você põe um is na parada. Não tem nada diferente. Percebeu? Percebeu? Mas isso é regra geral, falou, galera? Regra geral. Regra geral. O que pega aqui, ó, os substantivos terminados em il. Aí já começa, né? Il. Forma um plural de duas maneiras. Ó, como assim? O plural de duas maneiras, ó, duas maneiras. Ó, quando são oxítonos. Álvaro, o que é oxítono? A última sílaba mais forte, ó. Funil, redil, juvenil. Você troca o il por is. Funil, funis. Redil, redis. Juvenil, juvenis. É isso? É isso. Anil, vem cá, ó. Então, Álvaro, anil. Anil. Você já ouviu falar em anis? Pois é. Drops de anis. Pois é isso, cara. Certo? E aqui, ó, quando são paroxítonos, projétil, fóssil, têxtil. O que é paroxítono? A penúltima sílaba mais forte. Vai mudar para ex, ó. Projétil, projéteis. Fóssil, fósseis. Têxtil, têxteis. E é regrinha pra caramba, viu, gente? Aqui é só um geralzão, hein?
Ah, então vou ter que estudar plural dos substantivos. Vai ter que estudar plural dos substantivos. Falou, galera? Isso é contar o número, né? E esse aqui, ó, Yuão. Yuão, Yuão. Yuão, gente, Yuão cai pra caramba, ó. Peraí, você tem 3 maneiras, Álvaro. Bom, terminado em ão, pode ser ãos, ó. Vai ser ãos, vai ser ões e vai ser ães. Aí não tem regra, hein? Ó, grão, grãos. Só põe o S. Irmão, irmãos. Mão, uma mão, 2 mãos. Tá vendo? Mão, mãos. Irmão, irmãos. Grão, grãos. Você vai ter que estudar isso também, tá? E o substituído por ães, Álvaro? Alemão, alemães. Pão, pães. Capitão, capitães. Então você tem 3 maneiras. Alemão, alemães. Pão, pães. Capitão, capitães. Escrivão. Escreve escrivão aí, galera. Escrivão. Vai entrar nesse time, ó. Escrivães. Escrivão, escrivães. Como é que eu vou saber, Álvaro? Aqui não tem jeito, galera. E cada palavrinha vai ter o ãos, ães ou ões. Porque a maioria é o ões, né? Ó, limão, limões. Mamão, mamões. Comilão, comilões. Ração, rações. Canção, canções. A maioria é ões. Falou? Leão, leões. Então você vai ficar esperto. Escrivão, escrivães. Capitão, capitães. Alemão, alemães. Anão e anão. 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 Anões. Falou, galera? Ó, anões. E aí não tem regra. Cada palavrinha tem a sua especialidade. Que é o terminalzinho que cai pra caramba, né? Cidadão. Ah, cidadão vai cair aqui, ó. Ó. Cidadão. Gente, o plural de cidadão é só o S, hein? Cidadãos, hein? O pessoal erra muito isso aí. Os cidadãos. Um cidadão, 2 cidadãos. Mão, mãos. Grão, grãos. Irmão, irmãos. Alemão, alemães. Pão, pães. Capitão, capitães. Escrivão, escrivães. E a maioria mesmo é o ões, né? Leão, leões. Limão, limões. Mamão, mamões. Ração, rações. Canção, canções. Tem que ter um negócio, né, gente? Ó, alguns substantivos podem ter 3 formas, cara. 3, bicho. Ancião. Nossa, mano. Qual que é o plural de ancião? Pode ser anciãos, anciães ou anciões. As 3 formas. Tanto faz, Álvaro, tanto faz. Caramba, é. Ermitão, ermitão. Álvaro, o que é ermitão? Pô, se eu não sei nem o que é ermitão, como é que eu vou saber o plural dele, né? Então, ermitão, pode ser ermitãos, ermitões, alguns, mas são pouquíssimos, tá? E outros têm 2 formas. Plural de vilão, pode ser vilãos ou vilões. Lembra do anão? Anãos também, viu, gente? Caramba, anões eu já sabia, tá? E guardião também. Pode ser guardiães ou guardiões. Mas tem uma regra. Não. Cada palavrinha, né? Então isso aí é para você saber que você vai ter que estudar plural de substantivos terminados em ão. Eles pedem muito isso aí. Ah, mas você não vai explicar todas? Claro que não, gente. Claro que não. Agora nós vamos fazer uma questãozinha aí. Ó, faz a questão de número 9 aí, galera. Vem cá, vem comigo. Ó. Considere os itens abaixo. Cônsules. Termina em L, né? O ó terminou em L, né? Será que é isso? Capitão, capitãos. Credo. Já tô dando. Gravidez, gravidezes. Conforme a norma culta da língua portuguesa, assinale a alternativa que indica os itens do plural correto. É só a primeira, é só um, é só o 2, é só o 3, é 2 e 3. E aí?
Vamos por eliminação? Capitão, capitãos não, né, meu? O plural de capitão é capitães. Capitães. Ou seja, eu já sei que a 2 não serve. Sabendo que a 2 não serve a B, não serve a C e não serve a E, tá? Então, para chutar fica mais fácil, né? Então, quer dizer que gravidez termina em S, gravidezes. Arroz, arrozes. Então, quer dizer que a 3 está certa. Então, se a 3 está certa, gente, não é só o 1, né? Você vai por eliminação, né? Então, quer dizer que a 1 e a 3 estão corretas. Cônsul, cônsules. Tá vendo? Plural, hein? Certo? Alternativa correta, letra D de dado. Muito bem. E acerta 10 pra mim, gente! Acerta 10 pra mim! Assina a alternativa em que o plural do substantivo está correto. Vamos lá. Conheci muitos alemões. Alemões eu dou na sua cara. Alemões. Deixa aí. Muitos mísseis. Um míssel, 2 mísseis foram disparados ontem. Deixa aí. Os rapazes. Rapaz é bom, hein? Rapaz, ó, termina em Z, hein? Ó, vamos pegar o Z, ó. Pra gente treinar. Arroz, né? Arroz, gravidez. Gravidez. Termina em Z, né? Como é que eu faço mesmo, Álvaro? Arroz, arrozes. Gravidez, gravidezes. Rapaz, rapazes. Eu dou na sua cara. Eu dou na sua cara, nojento. Rapazes. Cidadãos, eu dou na sua cara. Ó. Vem cá, pessoal. Alemão seria o quê? Alemães, né, galera? Alemães. Cidadão, cidadãos. Ó. E pão? Pães. Ah, nem acredito que é uma questão dessa, mano. Só pode ser a B, né, galera? Míssel, mísseis. Certo? Míssel, mísseis. Alternativa correta é a letra B, galera. Tudo bem. E aí você tem o quê? Só pra gente, pra eu lembrar vocês novamente do curso do Prof. Álvaro Ferreira, Academia de Português, que é um curso completaço, sabe, pessoal? Curso completaço de português, ó. Tem isso aí, inclusive, mais detalhado. Porque aqui foi só para começar, né, gente? Para você começar a ter uma noção. Mas lá você tem, por exemplo, substantivos. Você vai ter tudo esse negócio aí, bem explicado, com questão pra caramba, muitas questões, todas elas são comentadas em vídeo. Então o link tá aqui na descrição, ó. É um curso vitalício, você vai ficar com ele para sempre, você paga uma vez só e vai ficar com ele, ó, até... Quer dizer, eu vou morrer, você vai continuar com ele. Valeu, galera? Vitalício mesmo. Muito bem, galera. Então, o que mais? Seguinte. Você vai por um like aí, né? Me ajuda, né, gente? Dá um like aí se você assistiu até o fim, né, meu? E se você assistiu até o fim, me prova. Me prova que você assistiu até o fim e fala, fiquei até o fim. Então, se você gostou, também coloca, gostei da aula, valeu, Álvaro. Álvaro, faz uma aula de tal coisa. Se você não gostou da aula, escreve também, fala, essa aula foi uma bosta. Eu aceito críticas. Valeu, galera. Abraço do bonitão. Até semana que vem. Fui. Os.